bom dia para você que está aqui acompanhando a programação da TV Mar. A gente vai iniciando mais um TV Mar News. Hoje é terça-feira, 25 de abril. E olha, a gente sempre trazendo as principais informações do dia aqui para o finalzinho da tua manhã, tá? E lembrando para você que nos assiste que o nosso programa é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida, aquele plano de saúde completo para toda a família com cobertura odontológica e que cada vez mais investe na sua rede de atendimento para melhor também te atender. Se você ainda não tem plano de saúde, faz Apvida, afinal de contas, Apvida é saúde para valer. E a gente, é claro, também não pode perder o hábito de abrir o jornal nas nossas manhãs e trazer então para vocês os principais destaques da Gazeta de Alagoas, acessando com a gente gazetadealagoas.com.br. A gente abre aqui e abre também na tua tela, olha... Novo edital do Mais Médicos define 41 vagas para 31 municípios aqui de Alagoas. Discussão no Congresso, o relator do projeto de lei das fake news defende arsenal de punições a redes sociais. Mais destaques também, deputados e senadores lançam frente em defesa dos povos indígenas. Vamos subindo um pouco mais aqui para a gente ver os outros destaques. Governo inicia diálogo sobre planejamento plurianual e financiamento de imóveis cresce 38% no primeiro trimestre aqui em Alagoas. Covid bivalente é liberada a pessoas acima de 18 anos. E polícia pede a prisão de dono de depósito de fogos que explodiu. Mais destaques. Procissão homenageia São Jorge, padroeiro de militares. E CRB joga por empate hoje em Curitiba para seguir na Copa do Brasil. Esses são os destaques da Gazeta de Alagoas. Você pode se aprofundar mais neles acessando gazetadealagoas.com.br e, é claro, também sendo o assinante desse tradicional jornal aqui no nosso estado. A gente vem agora com a participação ao vivo de Fernando Palmeira, que traz detalhes para a gente sobre essas chuvas, né, gente, que está aqui atingindo a nossa capital. Já há um aviso meteorológico para hoje, a chuva deve continuar amanhã também. Fernando, quais são as informações complementares que vocês têm? Soube que em diversos pontos aqui da nossa capital a gente teve bastante transtorno, principalmente no trânsito, por conta de ruas alagadas, né? Você está no centro da cidade? Como está a situação por aí? Bom dia para você. Bom dia, Porlane. Como sempre, desejando boa tarde para você, para a nossa equipe, para todos que nos assistem em Alagoas, no Brasil e pelo mundo afora. Pois é, procurando sempre abrigo no nosso trabalho da externa e desabou realmente um toró durante a manhã de hoje. E nós estamos aqui no centro da capital alagoana mostrando como é que está o ambiente, com alguns alagamentos, ruas alagadas, como você diz, os transtornos estão aí. E a expectativa é de que tenhamos até amanhã ainda chuvas não tão torrenciais, mas chuvas que causam principalmente problemas na parte baixa da cidade, também em algumas artérias da parte alta de Maceió, com alagamentos e o que interfere também no fluxo do trânsito. O Chico já vai dar uma subida para mostrar como é que está o céu de Maceió, aqui no centro onde estamos, na Praça de Deodoro, na capital alagoana. O céu continua com nuvens carregadas em nossa capital. E a SEMAR, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, traz para a gente previsões do tempo, o que sempre faz, e a gente sempre visita lá o Vinícius Pinho, na sala de alerta, a previsão de que haja ainda chuva na costa leste do Nordeste e aqui na região litorânea, principalmente a região metropolitana de Maceió, Baixo São Francisco, favoráveis também à nebulosidade em todas essas áreas, ocorrências de chuvas fracas a moderadas e a previsão para até esta terça-feira e provavelmente até amanhã tenhamos ainda algumas chuvas. Com relação aos alagamentos, só nas ruas da cidade, mas está descartado qualquer risco de transbordamento em rios e lagoas, principalmente na região das lagunas aqui na capital alagoana. E a Superintendência de Prevenção em Desastres Naturais da SEMAR segue monitorando as condições sinóticas e já nos traz a previsão de tempo para hoje, que vai continuar com a mínima de 21 graus centígrados, a temperatura sobe depois, está variando aí entre 30 e até 32 graus centígrados. Portanto, esse é o panorama do clima, do tempo e das chuvas na região litorânea de Alagoas, especialmente, particularmente de Maceió, e aqui no centro mostrando como é que está a situação. O toró deu uma arrefecida, mas pode acontecer novamente chuvas no centro de nossa capital ou em toda a cidade também, na parte alta, além da parte litorânea.
Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Marcon de Mello no canal 525 NET. Claro, e a gente segue no TV Mar News com você, Borlane Santos. E olha só, né, gente, realmente foi muita chuva, né? Essa chuva cai desde a madrugada de hoje e a gente tem mais imagens também que mostram aí nessa situação muitos transtornos em toda a cidade, principalmente por conta de alagamento. Temos imagens aí feitas por telespectadores, olha. E as bocas do lobo não sustentam, fica assim. Esses são os registros, né, feitos por telespectadores aqui da TV Mar que mostram essa situação, né? Muita chuva aqui na capital desde a madrugada, ruas intransitáveis, alagadas. Olha só a situação, gente. Isso, é claro, é sempre um prejuízo muito grande para quem precisa transitar aqui em Maceió. Imagina só, né? Prejuízo porque muita gente acaba insistindo em passar por esses locais alagados e, infelizmente, o carro acaba quebrando nessas horas também. Isso quando a gente não vê aí algum acidente grave acontecer, porque muita gente acaba também caindo, né, em algumas bocas de lobos que ficam, infelizmente, destampadas. Olha a situação do mercado da produção, como ficou na manhã de hoje, dessa terça-feira, dia 25 de abril, gente. Olha a situação só do mercado da produção. É realmente uma situação caótica. Aqui também na parte baixa da Jatiuca, né? Aqui na Jatiuca a gente também tem imagens aqui da Amélia Rosa que mostram como ficou a situação também por aqui, viu? Ainda tem bastante água aqui na Amélia Rosa, por exemplo, dessas chuvas que caem desde a madrugada de hoje e trazem, com certeza, muitos transtornos para os maceioenses. Isso a gente sempre volta a falar de um problema de fato muito crônico aqui na nossa cidade, que é também a falta de consciência dos habitantes, viu? A responsabilidade que nós temos com o nosso lixo. A gente mostrou, inclusive, uma matéria para vocês na semana passada da importância da gente descartar de forma regular, de forma consciente, os nossos resíduos para a gente evitar o entupimento de bocas de lobos que acabam exatamente ocasionando o que a gente está vendo aí nas imagens, alagamentos por conta do entupimento dessas bocas de lobos, dos nossos lixos, nosso descarte irregular do lixo que está realmente sendo descartado de forma incorreta, tá bom? Essas são as imagens, então, dessas chuvas. Lembrando que já há um aviso meteorológico emitido pela Superintendência da Prevenção e Desastres Naturais que se estende até amanhã. E olha, a gente vem com mais informações para vocês também. Olha, o Ministério Público Estadual desencadeou hoje pela manhã a Operação Evanesco aqui em Maceió, no município de Pilar, São José da Laje e Taquarana também. A investigação busca desarmar as atividades de uma organização criminosa no segmento de alimentos que pratica sonegação fiscal, lavagem de bens e falsidades. O prejuízo aos cofres públicos do Estado chegou aos 35 milhões de reais. Com o grupo foram apreendidos 10 carros de luxo, joias, armas, celulares e um cavalo de raça. No interior foram apreendidos também um trator, um quadriciclo e 2 motocicletas. Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão expedidos pela 17ª Vara Criminal da capital, sendo 8 em desfavor de pessoas físicas e 2 tendo como alvos pessoas jurídicas. Participaram da operação guarnições da Rotam, antiga Rádio Patrulha, do BPTran e também do 1º Batalhão. Pela Polícia Civil, atuam policiais da Delegacia Geral e da Delegacia de Narcotráfico. O nome da operação faz alusão ao feitiço do desaparecimento usado por bruxos nas histórias infanto-juvenis. Fica aí, então, esse registro dessa operação que acontece desde as primeiras horas da manhã de hoje. Essa operação que investiga empresas por sonegação fiscal já soma aí um prejuízo de 35 milhões de reais aos cofres públicos aqui no estado de Alagoas. E a gente continua falando nessa seara criminal, viu? Afinal de contas, hoje é terça-feira, é dia do nosso quadro Penal News. Poesia no final.
A gente já aqui com a participação de Bruno Calado entrando com a gente, e a gente fala hoje, gente, sobre os impactos da insegurança jurídica na sociedade. Bruno Calado se encontra já aqui. Bruno, bom dia para você. Seja sempre muito bem-vindo. A gente fala, o que a gente deve entender quando a gente fala sobre insegurança jurídica? Bom dia, Polane. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Nesse dia de chuva, fiquei praticamente ilhado aqui embaixo, Polane. Demorei um pouco para subir, muita chuva. Todos que estão transitando a pé, ou de carro, ou de motocicleta, bicicleta, o que for, muito cuidado, né? Às vezes tem alguns buracos aí obscurecidos pela água e a gente acaba se prejudicando. Então, hoje nós trazemos mais um tema aqui no nosso quadro Penal News, Polane, de insegurança ou instabilidade jurídica, certo? Nós estamos no mundo, hoje em dia, numa sociedade, aqui no Brasil ao menos, certo, de muita descrença do judiciário. Então, nós trazemos essa temática para falar primeiramente o que é que significa uma insegurança jurídica, uma instabilidade jurídica. Esse ponto, Polane, é o que eu disse a você, se resume praticamente a uma descrença jurídica da população sobre o judiciário, né? O poder judiciário, dentre os três poderes, sabemos que os poderes são harmônicos, são independentes entre si, né? Hoje em dia, os poderes não estão independentes entre si. Infelizmente, nós temos uma fundição dos poderes, onde os poderes estão um chantageando o outro, um alinhado com o outro, um dependente do outro, e acaba trazendo essa instabilidade jurídica muito grande. Então, essa instabilidade, ela se resume a uma antinomia de julgamentos, Polane. Você vê um mesmo caso, um caso com as mesmas circunstâncias, ter julgamentos tão diferenciados, o não cumprimento de jurisprudência, a abertura dos olhos. Nós temos o símbolo da justiça, a máxima da justiça, a justiça cega. Isso, a justiça cega, a justiça com as vendas nos olhos, a justiça com a espada nas mãos, a justiça com a balança, segurando a balança nas outras mãos para simbolizar a equidade, a espada, a luta pelo direito, e a venda, né, que a justiça é cega, ela não vê a quem está julgando, ela não vai fazer essa discriminação, essa distinção em quem esteja julgando, mas infelizmente não é assim que a justiça funciona. A começar com a parcialidade do judiciário. O judiciário ele vem muito parcial. A gente está observando, por exemplo, o traficante André do Rap, né, obtendo de volta para si bens vultosos oriundos do tráfico, com um conjunto comprobatório fortalecido de que aqueles bens foram oriundos, foram adquiridos através de ilícitos cometidos. E agora, há pouco, decisão, né, do STF determinando o retorno desses bens ao traficante André do Rap. Então, nós estamos em tempos de total instabilidade jurídica, total descrença jurídica. Infelizmente, nós, se sairmos para fazermos uma enquete, uma pesquisa com a população se faz descrente do judiciário, porque tem julgamentos aí totalmente em discrepância total com a realidade da sociedade. Pois é, né, Bruno? É uma prática que, infelizmente, a gente vê ocorrer já há muito tempo aqui no nosso país, né? E essa revolta e essa descrença, ela vem aumentando com o passar do tempo. Mas eu queria que você pudesse explicar para a gente como que isso impacta diretamente na sociedade. Veja, Polane, a revolta de quem é julgado, de familiares das pessoas julgadas, né? A própria sociedade que não tem nada a ver com determinado caso, mas se revolta com o Poder Judiciário, isso está demais, né? Isso está demais. A alta máxima corte, que é o Supremo Tribunal Federal, né? Do Supremo Tribunal Federal, o STF, é composta por ministros. Então, os ministros, se sairmos às ruas, eles não são aquela simbologia da execução, da efetivação da justiça. Hoje, os ministros eles estão maculados por julgamentos discrepantes, né, por posicionamentos arbitrários, e isso traz uma insegurança muito grande para a sociedade. E a gente acaba sendo descrente e dando início e ensejo ao que chamamos, por exemplo, de cifra negra. Cifra negra, Polane, é um instituto, né? É uma palavra denominada no direito de extrema importância. A cifra negra é algo que, por exemplo, quando alguém é vítima de um assalto, é vítima de uma ameaça, de uma injúria, de uma difamação e prefere não buscar a justiça, não buscar o poder de polícia por estar descrente da justiça e acaba ocasionando o que a gente chama de cifra negra. O que é isso? As estatísticas passadas para a sociedade acabam não sendo tão reais
quanto deveriam. Porque aquelas pessoas que foram vítimas de determinados crimes acabam por não noticiar, não levar ao conhecimento da autoridade policial, ou autoridade judiciária, e assim não comporá as estatísticas, né, levadas à população através da mídia. Então, as informações elas ficam vencidas, ficam desatualizadas, né, a ponto de engrandecer, de robustecer essa cifra negra, né, pela descrença causada na sociedade. Então, assim, essa revolta contra o judiciário, ela é por demais. Tivemos aqui um caso recente, né, que dinheiro fruto de ilícito foi devolvido a um político. Então, assim, é algo que causa grande revolta. Aquelas pessoas que trabalham honestamente, pessoas que têm, por exemplo, alguém da família que está respondendo por algum processo, e algum processo, todo processo criminal, ele tem sua gravidade, claro, mas uns mais graves que os outros. E aqueles de gravidade ínfima, né, gravidade atenuada, uma contravenção penal e que se encontra até preso por um crime de menor potencial ofensivo ou coisa do tipo, se revolta com aqueles que cometem tráfico de drogas, cometem corrupção de grande porte e estão soltos, respondendo, estão ocupando cargos políticos na sociedade. Então, isso causa grande revolta para a população. Agora, Bruno, a quem cabe, então, fazer exatamente esse juízo de valor, né? Porque muito se fala da imparcialidade da justiça, e ela é, de fato, necessária, mas em alguns momentos também se pede a imparcialidade da justiça em alguns casos também. Quando a gente vê casos, por exemplo, a gente já noticiou aqui casos, por exemplo, de pai ou mãe que, porventura, por algum descuido, acaba perdendo o filho em um acidente e ainda assim é julgado, mas aquela não. E aí o próprio juiz, ele acaba levando em consideração, com o entendimento parcial dele, ele acaba levando em consideração aquela situação. Como que a gente consegue, então, fazer esse balanço de até onde é importante que haja a parcialidade do juiz ou não? Aí é que entra a distinção dos elementos da máxima da justiça. Por exemplo, aí você citou um caso de um pai que perde o filho por um acidente. Nós temos um famoso caso da atriz Cristiane Torlano da Globo. Você se lembra disso? Ela acabou dando ré, manobrando seu carro dentro de sua garagem e matou uma de suas filhas. Eu não sei se era uma filha ou um filhinho, gêmeo, inclusive. Né? E foi-lhe concedido o Instituto do Perdão Judicial. Né? Isso se encaixa perfeitamente no exemplo que você está dando, muito pertinente, por sinal. O perdão judicial é um instituto, né, cedido pela Justiça quando nós pegamos a balança do direito e aí de um lado colocamos a dor da mãe que perdeu o filho e do outro lado a necessidade de puni-la com o poder punitivo do Estado. Qual pesaria mais, Paulane? A dor de ter perdido aquele filho acidentalmente, de forma culposa, né, se é que houve culpa, inclusive, ou o fato de o dever do Estado de punir a atriz. Então, aquela dor se sobrepôs a qualquer punição que ela viesse a sofrer. Então, o perdão judicial é um instituto muito importante, inclusive, em casos dessa natureza. E aí a gente não requer uma estabilidade jurídica com total imparcialidade, com total razão do magistrado. E é por isso que um dos institutos mais defendidos por mim, que é o Instituto do Tribunal do Júri, é julgado por 7 pessoas comuns do povo. Eles usam a emoção no julgamento, e a emoção é muito importante, a clemência é muito importante no julgamento. Eu não quero que o juiz, a sociedade não quer que o juiz julgue tão somente com a razão, aplicando a lei seca. Quer que o juiz distingua, claro, cada caso, um caso do outro, julgando, aplicando a emoção, aplicando o perdão judicial se necessário, né, aplicando a humanidade ali, o ato humano se necessário for. Mas a gente quer, Paulane, que a venda da justiça não seja retirada. E aí ele aplique de olhos vendados a todos os pais que perderam o filho acidentalmente, não só o pai rico e puna o pai pobre, né? Não só o pai branco e puna o pai negro. A gente quer uma equidade nesse ponto. Não quer que absolva políticos ricos que cometem crimes gravosos, que cometem crimes que deixam de nutrir crianças em escolas porque desviam dinheiro de merenda, e a gente não quer punir aquele cidadão que furte 50, 100 reais. Deve ser punido sim. Sou totalmente contra o cidadão, não estou aqui para passar pano e dizer que é permitido furtar. De jeito nenhum, ele tem que punir, tem que ser punido, tem que ser preso, tem que cumprir, tem que devolver o dinheiro à vítima.
mas aquele que cometeu aqueles crimes de desvios de valores vultosos, e aí a exemplo, essa operação desencadeada agora pela manhã, né, pelo GAES, fica aqui minhas congratulações a esse órgão ministerial, por qual tenho grande admiração, coordenado pelo promotor de justiça, Dr. Ciro Blatter, né, e que combate crimes de vultosas quantias, né, desvios milionários. Então, esses criminosos aí merecem sim o calor da lei, a punição, né, para punir também e que cumpram a lei da mesma forma que o pobre que furta pequenas quantias também deve cumprir. E é por isso, Orlando, que eu trouxe uma poesia aqui, mas nunca trouxe uma poesia aqui ao programa. Nunca, é verdade. Né? E hoje eu trouxe uma poesia aqui que faz alusão a esses casos, essas discrepâncias judiciárias que estão acontecendo. Antes de você citar a sua poesia, eu queria te fazer uma última pergunta. Como que você acha que o judiciário poderia, então, retomar a confiança da população? Olha, Paulane, isso depende muito deles. Nós temos aqui, como eu disse, a supremacia do judiciário, ela está maculada. O Supremo Tribunal Federal devia partir de cima para baixo. Né? E hoje nós temos o Supremo Tribunal Federal totalmente descredibilizado. Né? Então, os juízes acuó, que a gente chama juízes singulares, os juízes de primeiro grau que ocupam comarcas, varas, etc., interiores, eles julgam às vezes com o calor da lei e aí recorrem para o Tribunal de Justiça, recorrem para o Superior Tribunal de Justiça, para o Supremo Tribunal Federal e acabam tendo a sua decisão desmanchada lá em cima por algum lobby ou coisa que aconteça. Né? Então, isso é que deve acabar. Né? Os próprios juristas, os próprios magistrados devem se policiar para combater isso. Deve haver o corporativismo para o lado bom, o corporativismo benéfico, não para passar a mão em cima de magistrado que cometa deslizes. Às vezes, né, Bruno, nem precisa ir tão longe também. Infelizmente, a gente já viu casos também de venda de sentença. Com certeza, aqui no nosso estado, com certeza. Né? Isso acontece direto, Orlando, direto. Temos casos recentes, inclusive. Exatamente. Quando a gente vislumbra decisões absurdas, decisões grotescas, né, como essa de devoluções de dinheiros a criminosos contumazes, criminosos confessos, inclusive, nós vemos a discrepância de um julgamento. Né? Então, isso acontece consequentemente. Vamos agora, então, à sua poesia? Orlando, essa poesia eu fiz em novembro de 2020. Ela vai completar 3 anos, tão logo, e eu intitulei essa poesia de Justiça Injusta. Por estar já desacreditado da justiça anteriormente. Eu sou um cara que lido profissionalmente, sou uma pessoa que lido profissionalmente com a justiça, mas ando muito desacreditado do judiciário. E ela diz o seguinte: parece até uma contradição, mas na verdade é descontentamento. O que deveria trazer solução acaba sendo o verdadeiro tormento. Aberrações são cometidas diariamente, afastando a verdade e acolhendo o que mente. Aqueles que deveriam enxergar e ouvir, para uma decisão justa virem a proferir, já não agem mais de forma prudente. A justiça é preciosa, é sagrada, e para quem corre atrás dela, de forma grandiosa ou singela, deve ser sempre alcançada. Promover o que é certo ficou tão raro para quem não vê de perto, e quem era para agir na imparcialidade se vislumbra por dinheiro e afasta a neutralidade. As constantes falhas deste poder traz a tristeza e a descrença, e o que era para acontecer vira decepção imensa. Pois é, infelizmente, realmente, essa sua poesia, ela retrata muito da nossa realidade, viu, Com Bruno? certeza, Paulo. Nós acreditamos, eu acredito que o judiciário venha a ser fortalecido e moralizado novamente para que a gente sirva de exemplo aí para a sociedade. Muito bem, muito obrigada pela tua participação mais uma vez. Eu que agradeço, Paulo, e mando um abraço em todos vocês. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações.